gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é contando sobre a minha experiência do meu primeiro Enem como treineira e o que eu achei do Enem desse ano, a redação, enfim, as questões, as estratégias, tudinho. Inclusive, esse vídeo vai te ajudar caso você ainda vá fazer o Enem. Caso você nunca fez o Enem antes e vai estar começando a fazer, vai ser treineiro ou não, vai ser oficial ou não, enfim. E eu espero muito que vocês gostem. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa logo o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E vamos lá começar, porque foi tenso, mas deu certo. Vamos começar do começo. Primeiramente, eu moro em um lugar que tem várias universidades e escolas pertinho, tipo, muito perto. E aí, eu caí logo em uma escola muito longe, que eu nunca tinha ido antes, então isso aí me deixou muito mais apreensiva, muito mais ansiosa e preocupada, porque mesmo que fosse meu primeiro Enem como treineira, e como minha nota não vai servir assim pra alguma coisa, é só mesmo pra treinar, eu tava muito nervosa, porque, sei lá, já vi tantos relatos aí que uma pessoa desmaiou, uma pessoa vomitou, e eu tava super nervosa. Foi uma escola pública, e assim, lá era bem grande, tinha 2 prédios. Eu tava muito nervosa também pelo fato de eu não saber como é que ia ser como chegasse lá. Por exemplo, nossa, qual prédio A, qual prédio B, se ia ter alguém lá pra explicar, eu não sabia nada disso, mas deu tudo certo, eu vou explicar melhor pra vocês o que aconteceu. No primeiro dia, eu levei chocolate, eu levei fine, eu levei chiclete, eu levei 1,5 litro de água, eu levei também... Eu não levei salgadinho porque eu achava que ia fazer muito barulho, então eu acabei só levando coisa doce e ainda esse 1,5 litro de água. O chiclete, gente, foi essencial. Mas vamos lá. Eu levei tudo isso, também levei o cartão de confirmação. Eles não pegaram o cartão de confirmação, só pegaram minha identidade mesmo. Que essas aqui foram as 2 canetas que eu levei. Inclusive, essa aqui, ela era da coisinha laranja, eu pintei ela, gente. Mas, gente, eu não tinha caneta, eu não achei caneta na hora. Porque, assim, eu tenho um estoque de canetas aqui, mas praticamente nenhuma delas tem o tubo transparente. Então, assim, eu fui no mercado aqui rapidinho, peguei uma caneta, que foi essa aqui, porque recomendaram levar pelo menos 2. Uma de ponta fina, outra de ponta grossa. A de ponta grossa seria pra marcar o gabarito, que seria muito mais rápido. E a de ponta fina pra fazer a redação, que caberia muito mais coisa. Então eu levei essas 2, não olharam minha caneta, não fizeram nada, eu usei a caneta normalmente. E, ó, tudo bem certinho mesmo, as canetas. Eu tava no prédio, não lembro se era prédio A ou prédio B, acho que era o prédio B da sala 25. E tinha uma escada pra subir direitinho, tinha várias pessoas da minha escola também. E quando chegou lá, tava a fiscal na porta. E ela pediu a identidade, tudo bem certinho, ela olhou a identidade, marcou lá e eu fui sentar no lugar. E ela também me deu o saquinho pra colocar o celular dentro. Nesse saquinho, basicamente, você pode ter lá pra você colocar o seu CPF, número e seu nome, no caso. E eu coloquei o meu próprio número. Gente, se eu fosse perder o celular, graças a Deus eu não perdi, mas se eu perdesse o celular, como é que eles iam me ligar se eu coloquei meu próprio número, se o celular tava dentro do negócio? Enfim, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. As estratégias que eu usei, basicamente, que eu tinha visto na internet também, era começar pela redação primeiro. Inclusive, ainda bem que eu vi um vídeo que a menina falou que mudaram o local onde tem a proposta de redação, que não era no final, e agora tava, tipo, entre linguagens e humanas. E ainda bem que eu soube disso, porque senão eu ia ficar lá que não era doida procurando as coisas. Quando eu recebi a prova, tô com aquela sirene assustadora. Enfim, recebi a prova, já fui logo olhar o tema e eu já fui preparada pra não saber escrever uma linha da redação. Inclusive, no vídeo anterior que saiu aqui no canal, foi a semana do Enem. Então, nessa semana do Enem, na terça-feira, eu decidi fazer um simulado, porque eu tava muito nervosa com as estratégias que eu ia usar. Vocês podem perceber que eu tava nervosa com tudo, né? Então, eu decidi fazer um simulado da Sala de Saber, que inclusive temos cupom de desconto lá, que é Estude Foco Tudo maiúsculo e junto, que é um cursinho maravilhoso, assim, online. E lá eles disponibilizam esse simulado Enem, já com a redação, a proposta, tudo bem certinho mesmo. E aí eu já usei máscara, peguei água pra simbolizar como se eu realmente estivesse lá. E aí foi essencial ter feito esse simulado, porque quando chegou no dia, eu soube exatamente como usar cada estratégia. Então eu abri a redação, abri o tema da redação, vi aquele tema e eu pensei, como é que eu vou desenvolver uma redação sobre registro civil, que eu não sei nem o que é isso.
E aí eu comecei a ler os textos motivadores, comecei a ter uma ideia, comecei a anotar o que é que mais ou menos poderia falar. E aí eu comecei fazendo já o rascunho da redação, antes mesmo de ver as questões da prova. E linguagem tinha muito texto. E aí eu comecei fazendo rascunho, comecei a usar alguns argumentos lá, que eu nem lembro o que eu coloquei direito. Lembro que eu coloquei um dado do IBGE e também um episódio de Grey's Anatomy, que vi muita gente falando sobre esse episódio. Inclusive, eu não sabia daquela música. De nascimento, cidadão, uma coisa assim. Eu não sabia da existência dessa música, então eu não tinha nem como colocar. Eu fiz o rascunho da redação, eu comecei a fazer a prova de inglês primeiro, que foram 5 questões. E eu não sabia também, ainda bem que eu tinha procurado antes, que assim, por exemplo, você escolheu inglês e espanhol. Lá no gabarito, você não vai fazer as 2 provas de inglês e espanhol, vai marcar elas. Se eu não soubesse disso, eu teria feito a prova de espanhol junto. E aí eu comecei fazendo a de inglês, depois eu já fui passando pro gabaritas, que eu tinha certeza, porque eu tava com muito medo de não dar tempo. Eu confesso que eu, assim, eu sinto que eu deveria ter me esforçado mais em relação a coisas básicas, a matérias básicas. Eu me acostumei muito a fazer conta de matemática pela calculadora. Então, assim, na hora de fazer no Enem, que realmente é à mão e tudo mais, não tem calculadora, não tem celular por perto, não ia, sabe? Então tem que começar a realmente rever essas coisas básicas que o ensino online acabou aconchegando essas coisas pra gente, digamos assim. Eu não sei nem como é que explica direito, mas acho que deu pra entender. E resumindo, eu fiz a prova de linguagens, não fiz, eu fui meio que alternando entre linguagens e humanas. Tinha umas que eu não fazia a mínima ideia do que marcar, aí eu já ia pulando e indo fazendo as outras pra não perder tempo. Fui no banheiro durante a prova uma vez, e quando chegou lá eles revistam tudo bem certinho pra ver. Então agora o resumo assim do primeiro dia, o que eu achei no geral e o que eu poderia ter mudado no primeiro dia. A roupa que eu usei foi com a blusa, que era sem manga, porque eu tava com medo de ficar frio. Na sala, inclusive, eu levei casaco, não usei. Eu não soube calcular muito bem o tempo nesse primeiro dia, tanto é que eu chutei 30 questões sem nem ler. De verdade. E foi uma coisa que eu mudei no segundo dia, eu consegui ler pelo menos as questões, as que eu chutei, porque eu realmente não sabia. E aí o horário que eu saí foi 5h30. Então eu não fiquei com a prova do primeiro dia, só quando o segundo dia que eu vou falar pra vocês certinho também como é que foi. Inclusive pra passar a redação a limpo, eu fazia, digamos que 5 questões, passava um parágrafo. Fazia outras 5 questões, passava outro parágrafo. E eu tava muito nervosa também, quando a fiscal ia lá e ficava marcando o horário da prova. Então, assim, eu tava muito... Vocês podem perceber que nesse primeiro Enem que eu fiz, eu tava muito mais nervosa de como é que seria pra eu fazer a prova do que a prova em si. Agora vamos para o segundo dia, que é o que eu estou aqui nas mãos. Aprendi com meus erros no primeiro dia, no segundo dia foi matemática, foi natureza e assim... Sabe, a prova do segundo dia é no mesmo lugar e na mesma sala do segundo dia, pelo menos a minha foi. Levei basicamente as mesmas coisas, levei salgadinho, reclamei de salgadinho, mas eu levei, mas não comi, porque eu tava com muito medo, assim, de ficar fazendo muito barulho. Levei remédio de dor de cabeça e foi essencial o remédio de dor de cabeça. As estratégias foram basicamente fazer matemática primeiro, fazer biologia depois, física e química, mais ou menos por área. Peguei a prova, quando eu recebi, eu tava muito mais tranquila, tava muito mais, assim, vendo como é que eu ia fazer, em ver realmente o tempo e tudo mais, e conseguir adequar com a prova. E eu falei, vamos lá, vamos começar. Matemática, eu fiz ela. Inclusive sobre a prova de humanas, eu achei legal. E eu achei muito melhor. Gente, eu resolvi muito mais questões de humanas do que de linguagens, porque linguagens eram aqueles textos. E eu fiquei só aquele meme. Nem vou ler. Não adianta mandar textura que eu nem vou ler. Rindo de nervoso, mas tudo bem. Coisa que eu teria que mudar no próximo Enem, que é não deixar todos esses textos grandes pro final. Porque se eu deixar todos os textos grandes pro final, minha mente já tá muito cansada. Foi a pior coisa, porque eu não tinha saco nem de olhar pra questão direito, eu já queria sair daquele lugar e nunca mais ver essa prova na minha vida. Inclusive, quando eu saí do Enem, dá vontade de chorar. Eu não entendo isso ainda, mas ok.
E pro segundo dia eu consegui fazer todas as questões. Amém. As que eu chutei, pelo menos eu li o enunciado, né, que é o básico. E fiz primeiro a de matemática. Cara, assim, a gente recebe também uma folha de rascunho, acho que mais ou menos uma folha de rascunho que dá pra você usar frente e verso. E, gente, eu não sabia fazer conta básica por conta da bendita calculadora que eu acabei ficando aconchegada, digamos assim. É uma coisa que eu tenho que treinar muito ano que vem. Então foquem quando vocês forem fazer essas provas bastante nas coisas básicas, porque normalmente é o que mais cai. E você acertando uma fácil e errando uma difícil, seu TRI pelo menos ainda fica bom. Ainda tem um TRI, pra quem não sabe, é o sistema que o Enem usa pra considerar suas notas. Eu não sei se eu expliquei certo. Mas então, por exemplo, eu acertei, digamos que 90, um exemplo. Eu acertei de 90, eu acertei 70. Então, eu vou tirar 700 na prova. Não funciona assim. Tem um negócio do TRI que, por exemplo, se você errou uma fácil e acertou uma difícil, é considerar como chute e não vai contabilizar. Eu não sei se tá assim, tem várias mudanças cada ano, enfim. Mas, basicamente, é isso aí. E quando você acerta mais fáceis do que as difíceis, isso pode ser legal. Por exemplo, eu fazia conta assim, eu ia circulando. E uma coisa que ajuda muito pra fazer essas provas é você tendo a leitura ativa delas, ó. É você ter uma leitura ativa delas, que você marca realmente que você tá lendo o conteúdo principal da questão. Já corrigi a prova, não vou falar exatamente meu número de acertos, meu número de erros, porque como eu falei pra vocês, foi pra testar, não foi uma prova que eu fui 100% preparada, não foi uma prova que eu realmente estudei pra ela. E, inclusive, não fiz também muitos simulados. Mas, em relação ao segundo dia, eu não sei também o primeiro dia quanto é que eu acertei, mas algumas coisas, por exemplo, de interpretação, eu senti até que eu fui bem, assim. A dica que eu usei muito valiosa pra esse primeiro dia, segundo dia, na realidade, eu ia resolvendo todas as fáceis que eu conseguia. Aquelas que eu não sabia que tinha prova, ou que tinha fórmula que eu não sabia, aquelas que tinham contas que eu não sabia, interpretação que eu não sabia, eu deixava pro final. Já tava lá com as alternativas que eu marquei, eu já passava pro gabarito. E aí, eu ia fazer biologia, que dá pra você discernir qual é qual. E fiz biologia, depois já marquei pro gabarito, e depois eu ia pra matemática de novo fazer as médias. Gente, desculpa que tá toda hora subindo aqui, só porque o tripé não tá sendo muito bom. Mas, depois fui pra química e física, fazia se eu conseguia. E eu vou dar um exemplo pra vocês, uma que eu chutei. Que eu usei esse estilo de chute e deu certo. Essa aqui, que eu vi 2 exemplos de chute. Olha aqui, gente, pra dar dica de estudo, não de chute, mas eu já vi tudo bem. Vou dar essa dica pra vocês que às vezes a gente precisa. Essa questão aqui, por exemplo, gente, eu fui marcando tudo. E aí eu vi qual era, essa aqui no caso não seria do número mínimo e número máximo. Essa aqui no caso seria em relação à combinação. Como assim? Eu ia vendo que cada uma tinha de igual. Normalmente as alternativas que seriam assim mais iguais seriam a alternativa correta. Essa aqui foi no chute mesmo, então eu fui vendo aqui quais foram as repetidas. Então, KG, eu ia vendo qual dos QG aqui eram repetidos. Então, poxa, esses 3 aqui não tem o -1. Então, pode ser uma dessas 3. Entre esse e esse estavam repetidos. Aí, eu pegava e já cortava esse. Tava -1, então eu já tirava. Então, eu ficava só entre a B e a C. Aí, eu ia ver o S estava igual. E aí, eu pensava, poxa, agora eu vou ter que chutar. Qual, aparentemente, que poderia ser a mais certa? E foi a letra B que eu achei e tava certo, né? Mas poderia estar muito errado isso aqui, gente. Então, assim, é importante saber do conteúdo para pelo menos chutar de uma forma mais correta. Essa aqui foi outra que eu acertei. Gente, eu não acertei muitas questões, não. Mas essa aqui, por exemplo, eu fui vendo qual era o número mínimo e o número máximo. Eles não seriam nessa questão, eu pensei. Aí eu já cortei eles, não seriam essas 2 alternativas, nem A nem a E. Aí ficava entre a B, C e D. Aí eu pensei, poxa, qual entre desses números aqui poderia ser? Aí eu pensei, vai ser a C porque tá entre o meio, né? Aí eu peguei, marquei e deu certo. Então, assim, vocês podem perceber que alguns chutes dão certo e outros não. Isso é normal, até porque são chutes. Enfim, basicamente, eu usei esse Enem pra adquirir a experiência
e não pra ver, nossa, eu errei muita questão, poderia ter feito isso nessa questão. E se você vai entrar no primeiro ensino médio, eu recomendo muito que você faça o Enem no primeiro ano. E quanto mais você fizer, gente, eu acho que melhor é, sabe? E é basicamente isso sobre o que eu achei do Enem. Esse aqui eu consegui pegar a prova, o primeiro dia foi o caderno amarelo que eu peguei, e o segundo dia foi o caderno cinza. Mas basicamente foi isso. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês, que tenham dado pra vocês entenderem mais ou menos como é que foi a minha percepção desse primeiro Enem. E coloquem aqui dicas do que é que vocês acharam, dicas que eu posso usar agora nesse segundo ano, que eu já vou estar fazendo assim com outra cabeça o Enem agora. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, que tem muito conteúdo assim de estudo pra vocês verem aqui minha trajetória também. É isso, grande beijo, Deus abençoe muito vocês.